Muito bem, amigos do programa Aldeia Felicidade. Deus permitiu e chegamos com a possibilidade de levarmos mais uma mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. Programa Aldeia Felicidade, quase 17 anos no ar, e todos juntinhos nessa empreitada para recebermos os eflúvios do mais alto e também doarmos o que nós temos de melhor, que é a nossa alegria, a nossa compreensão, sermos empáticos. Nosso querido Serginho Antônio Oliveira lá em Brasília. Muito bom dia, Serginho. Abrindo também aqui para a Trentina FM 98,13, Rodeio, Santa Catarina. Aquela abertura é sempre muito especial. Valeu, Serginho, muito bom dia. Nossa querida Bernadette Steffen. Bom dia, Bernadette. Beijão aí pra ti e pra toda a família. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Nossa querida Lúcia Marques Bagatim, São Paulo. Bom dia, Lúcia. Muita paz, muita luz para todos vocês. Obrigado uma vez. Bom dia, Zeca. Deus abençoe hoje e sempre. Serginho de Oliveira lá em Brasília, Distrito Federal. Um abençoado muito para você. Valeu, Bernadette. Para você também. Muita paz para todos. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação: Zeca e Neivane Grava. É aquela música cheia de alegria. O domingo está só começando, a página está em branco. Bom dia, Valmeri Testoni. Bom dia, Valmeri. Muita paz, muita luz para toda a família. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Possamos chegar ao final do dia ou desta página e não termos do que nos arrepender. Então vamos começar agradecendo. Amargurado e descontente, e era tão impaciente. Vamos ficar juntinho até as 9 horas. Programa Aldeia Felicidade, quase 17 anos no ar. Nosso Vanderlei Andreata, muito bom dia a todos. Valeu, Vanderlei. Beijão para a família, para todos os nossos amigos aí de Rio do Campo, essa terra abençoada. Valeu, Lúcia. Muito bom dia. Beijão para todos. Abrimos juntos aquela clareira na psicosfera, receber os eflúvios mais altos, né? As benfeitorias dos nossos irmãos de mais alta hierarquia moral a serviço de Jesus e por todos nós. Vamos lá então. Vamos pensar em Deus, nosso Pai, nossa Mãe querida, Jesus, nosso mestre e guia, governador espiritual do planeta, Ismael, mentor espiritual do Brasil e suas falanges. Regi Grave, bom dia, papi. Nossa Regi, um beijo grande. Nossa filhota, o Enzo, Arthur, Ayla, Mabri também, o Justinei. Beijo, Regi. Logo, logo aqui, né? Hoje começa a evangelização das crianças na Casa Espírita Caminho de Luz de Rodeio. Daqui a pouquinho às 9h30. E temos também exposição de Evangelho. Meia hora bem gostosa. Nossa querida Judite de Souza Soares. Bom dia, Judite. Beijão aí para toda a família. Vamos compartilhando. Maria. Ênia.
compositores e intérpretes sensibilizando e esclarecendo mentes e corações. Valeu, Juliette. Lá também, abrindo aqui para Cretina FM 98,13, Rodeio, Santa Catarina. A Cretina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta, sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Nossa saudação a você, nosso querido ouvinte, a você, nossa querida ouvinte aqui da Cretina FM. Nossa saudação a vocês do Facebook, que já estão conosco há um pouquinho mais de tempo. Muito bom dia, Fefe, Fefe, grava copo, seu minha irmã, Ofélia, e o nosso querido Cláudio, um beijo grande no coração, muita luz para todos. Todos que estão nos acompanhando, muitos nomes já apareceram, conversamos já com alguns, né? Começamos um pouquinho mais cedo, então que todos recebam essas vibrações de amor, de carinho, de gratidão. Nós que da Maria Alice de Brito também conosco. Bom dia, Maria Alice, muita paz para todos. Valeu, Judite, que todos estejamos juntinhos nesta empreitada de levar uma luz para todos os corações. Nosso querido Clodomir também nos ajudando. Bom dia, Clodomir, que Deus te ilumine aí, toda a família, muita paz para todos. Vamos começar com uma mensagem bem legal do nosso querido Chico. Ama e compreenderás teu destino. Serve e cumprirás tua missão. Deixa que o poder do bem se comunique com os outros através de tua alma. E lembrando disso, eu gostaria de mandar um grande abraço para o nosso querido Gonçalves. A dona Ira, a esposa dele, né, está internada, né, inclusive na UTI. Então que receba as nossas orações, as nossas manifestações de carinho. Que ele também receba o nosso abraço forte e carinhoso, a energia boa chegando lá para ela e tantos outros, talvez na mesma situação, alguns adoentados em casa, né? Então vibremos por eles, que essa energia que está chegando mais alto possa ser também tocada em nossos corações e ser dispersada aproveitadamente para esses nossos irmãos que estão precisando, né? Alguns em casa, acamados, outros nos hospitais. Então vamos orar por cada um deles, que essa energia possa envolver todo o nosso planeta nesse momento e que as dores sejam diminuídas. É Jesus com seus emissários, nos protegendo, também nos alertando, também nos conduzindo na estrada do bem e da felicidade. Nós temos muitas companhias, as que estão conosco são por causa da matriz que está em nossos corações. É magnetismo, é sintonia. Quando nós oramos, nós potencializamos esse sentimento do mais alto, é o amor em ação, é a caridade efetivamente falando, que chega a quem necessita. Então vamos, dentro das nossas possibilidades, minorar o sofrimento de quem esteja nesse momento passando por umas situações um pouquinho mais delicadas, né? Algumas até um pouco mais graves. Então que recebam as nossas manifestações através dessas ondas positivas da oração. Que é sempre bom lembrar, né? O programa Dei a Felicidade nesses seus 17 anos, procurando levar a mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. Então cada um de nós, né, pode, dentro das suas possibilidades e necessidades também, alternarmos-nos, né, nesses momentos que nós precisamos, mas também podemos doar. Essa energia é renovadora, porque que nós damos, nós recebemos, né? Então, quando nós oramos por alguém, essa energia, essa positividade que se forma, também envolve todo o nosso lar. É o que nós, é com essa energia, com esses sentimentos que nós impregnamos as paredes, os nossos materiais dentro de casa, e são essas formas, pensamentos que nos influenciam depois. Então, que sejam positivas. Comecemos a orar, agradecendo de manhã cedo. Os amigos espirituais nos dizem, ao abrir os olhos, lembre de Deus, nosso Pai, lembre de seus emissários, vão lembrar de Jesus, o governador espiritual do planeta, e pediram a proteção durante o dia. Tenhamos certeza que a possibilidade de errar é muito menor. E como sempre falo aqui, possamos chegar ao final do dia, ao final da página, e não termos do que nos arrepender. Mesa recheada, muito assunto, muita informação. Vamos procurar ler um pouquinho mais, né? Porque assim nós absorvemos melhor os ensinamentos que vêm do mais alto. São esses amigos a serviço de Jesus que estão trazendo para nós as informações necessárias para sermos mais felizes. É para a nossa felicidade. Então eles estão sendo materializados aqui por espíritos nobres. Como foi nosso querido Chico, com 550 livros. Nosso querido Eli Marques, né? Bom dia, amigo simpático. Um ótimo e feliz, abençoado domingo. Amém. Valeu, Eli. Beijão para ti e para toda a família. Nosso querido Miro também, meu compadre, né?
Que essa luz possa tocar todos os corações aí. Obrigado por nos fazer companhia nesse domingo também. As dores surgem em nossa vida sempre com um propósito. Toda dor é um alerta de que algo precisa mudar dentro de nós. Seja a nossa vaidade, nosso orgulho, até mesmo o nosso egoísmo. Por isso, quando uma dor surgir em sua vida, tente entender qual sentimento em você precisa ser modificado. Pois uma vez que você tenha compreendido a causa, a prova não será mais necessária em sua vida. Aqui diz pelo Espírito Augusto, a psicografia de José Carlos Sanches Júnior. Uma mensagem linda para começar o nosso programa. Então, é a mesma coisa assim que se nós não sentíssemos a nossa mão queimar numa chapa um pouco mais quente, nós deixaríamos lá queimando. Aquela dor já serve para nos alertar, para tirarmos a mão daí. Assim são algumas coisas no nosso dia a dia. Nosso querido Gilmar Hipólito com a gente. Bom dia, Gilmar. Nosso Vanderlei Peck também, o Vande, muita paz, muita luz para todos. Muita gente chegando. Alguns nomes passaram, né? Depois eu quero olhar um por um, né? Com muito amor, com muito carinho também, com muita gratidão. Deixa eu ver aqui. As mensagens chegando também. Nosso querido Maurício Dimas Trevisani, Eliane Gamblejo Grande, Maurício, muita paz para todos vocês. Então estamos sendo alertados aos pouquinhos. Alguma dor, aquele vazio existencial, geralmente é desvio do nosso planejamento reencarnatório. Como nós comentamos aqui algumas vezes, né? Nós renascemos, no meu caso, há 63 anos na Terra, nesta existência. Mas eu tenho certeza que já tenho lá alguns milhões de anos, né? Muitas, 800, 900, 1000 reencarnações. Mas nessa encarnação, propriamente dita, uma equipe participou. Eu, inclusive, participei do meu planejamento. Muitas coisas que eu pedi nem deixaram que acontecesse, porque sabiam que eu não teria ombros fortes para suportá-las. Então é tudo dentro da nossa realidade. Bom dia, já o radinho ligado. É isso aí, Maurício. Muita paz para todos vocês aí, né? Então, assim, nós absorvemos algumas opções na nossa reencarnação e muitas vezes nós desviamos. Quando nós nos desviamos desse planejamento, bate aquele vazio existencial. Porque nós temos que começar em um determinado momento da nossa vida a fazer o que nós temos que fazer. Não só o que nós gostamos. Vai chegar um tempo que o que nós temos que fazer e o que nós gostamos se juntará, se fundirá. E aí sim a nossa vida estará melhor organizada. Nosso querido Yolanda e o nosso querido Valdir também com a gente. Nosso Yolanda e o Galego, muita paz para todos aí, Yolanda. Obrigado por estar com a gente mais um dia. Bom dia, abraço para vocês também, tá? Então assim a gente vai determinando o nosso dia a dia, absorvendo as instruções que vêm do mais alto, porque o Espírito de Verdade nos diz, primeiro ensinamento, amai-vos. Segundo, instruí-vos. E a partir do momento que eu começo a absorver esses ensinamentos, a tocar os meus corações, eu começo a mudar a minha rotina também. As minhas atividades do dia a dia são mais significativas, porque em todas elas eu coloco uma pitada de amor, uma pitada de agradecimento, de gratidão, e assim os canais vão se abrindo. E a gente vai compreendendo a nossa situação aqui na Terra, que não é um passeio. Nós estamos aqui a passeio. Nós estamos determinados a progredirmos. Esse o nosso planejamento. Evolução. Evolução é no sentido, como nós compreendemos aqui, salvação. Por isso que Allan Kardec falou, fora da caridade não existe salvação. E nós compreendemos hoje que essa evolução, porque a partir do momento que, como Jesus, nós nos tornarmos espíritos puros, a nossa preocupação sempre será com alguém, para minorar os sofrimentos de alguém, e aí a felicidade estará sim batendo em nossos corações. É esse o propósito da nossa existência. O que é a reencarnação? Para alguns expiação, para alguns são provas, para muitos já é missão, né? E nós chegaremos lá, é o caminho. Na natureza não dá saltos, nós também não. Os degraus são pequenos, mas o importante é não ficar parado, né? Nosso querido Wilson Zermiani com a gente. Wilson, muita paz aí para todos, tá? Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Valeu, bom dia, amigão. Muita luz para todos, né? Então, vamos procurar aqui, ó, aos pouquinhos, né? Todos que nos acompanham há tempo, nesses quase 17 anos, que a mesa está recheada. Eu vou falar de eu ia deixar para depois, vamos falar já aqui a mensagem do nosso querido Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, falando do carnaval. Porque a destemperança é grande, né? É uma coisa triste. Não, a felicidade em si é coisa boa, ela irradia. Agora, quando é recheada pelo que está acontecendo aqui no nosso Brasil nesse momento, é muito triste, né? Porque alguns dizem que quem já desencarnou, quem já morreu não acompanha, as filas estão aí, e vêm com força. E às vezes ficam na casa, né, dessas pessoas. Olha o que Emmanuel nos diz. Deixa eu ver aqui. Ao nosso pessoal da cutelaria, bom dia, amigo, bom domingo a todos.
Valeu, muita paz para todos aí. Nossa, que da Lúcia lá em São Paulo também sempre nos ajudando. Nenhum espírito equilibrado, em face do bom senso que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. É lamentável que na época atual, quando os conhecimentos novos felicitam a mentalidade humana, fornecendo-lhes a chave maravilhosa dos seus elevados destinos, descerrando-lhe as belezas e objetivos sagrados da vida, se verifiquem excessos dessa natureza entre as sociedades que se pavoneiam com o título de civilização. Prestemos atenção, né? Ela é bem compreensível, né? Não usou palavras difíceis, então nós podemos absorver esse ensinamento tão sério. Enquanto os trabalhos e as dores abençoadas, geralmente incompreendidos pelos homens, lhes burilam o caráter e os sentimentos, prodigalizando-lhes os benefícios inapreciáveis do progresso espiritual, a licenciosidade desses dias prejudiciais opera nas almas indecisas e necessitadas de amparo moral dos outros espíritos mais esclarecidos, a reviviscência de animalidades que só os longos aprendizados fazem desaparecer. E quando ele fala dessas reviviscências de animalidades, está com toda a razão, né? O que a gente vê é coisa triste, muito triste. Há nesses momentos de indisciplina sentimental o largo acesso das forças das trevas nos corações e, às vezes, toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. É muito sério. Enquanto há miseráveis que estendem as mãos súplices, cheios de necessidades e de fome, sobram as fartas contribuições para que os salões se enfeitem e se intensifiquem o esquecimento de obrigações sagradas por parte das almas, cuja evolução depende do cumprimento austero dos deveres sociais e divinos. Ele continua. A ação altamente meritória seria de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos na assistência social aos necessitados de um pão e de um carinho. Ao lado dos mascarados da pseudo-alegria, passam os leprosos, os cegos, as crianças abandonadas, as mães aflitas e sofredoras. Por que protelar essa ação necessária das forças conjuntas dos que se preocupam com os problemas nobres da vida, a fim de que se transforme o supérfluo na migalha abençoada do pão e de carinho, que será a esperança dos que choram e sofrem? Que os nossos irmãos, cristãos e espíritas, compreendam semelhantes objetivos de nossas despretensiosas opiniões, colaborando conosco dentro das suas possibilidades, para que possamos reconstruir e reedificar os costumes para o bem de todas as almas. É incontestável que a sociedade pode, com seu livre-arbítrio coletivo, exibir superfluidades e luxos nababescos, mas, enquanto houver um mendigo abandonado junto de seu fastígio e de sua grandeza, ela só poderá fornecer com isso um eloquente atestado de sua miséria moral. Nosso querido Emmanuel, pelo Chico Xavier, perdão, em janeiro de 2001. Esse vício que está acontecendo agora é muita tristeza. Ataques, inclusive, às religiões sem necessidade nenhuma. Que façam uma festa bonita, alegre, né? Despretensiosa, no sentido de que não ataque nossas crianças, não ataque as nossas famílias. Então que seja através da alegria colocado um ponto em que o dever, acima de tudo, possa se manifestar nas passarelas. Isso é importante para que cada um de nós assuma os seus compromissos. Nós oramos. Quando nós assistimos, estamos participando dessa loucura. Nas palavras iniciais, nenhum espírito equilibrado em face do bom senso que deve presidir a existência das criaturas pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Então depende de cada um de nós, né, estarmos apropriados do nosso dever e imbuídos no sentido de amar. E quando nós amamos, nós só queremos coisas boas. Amando-nos, nós vamos nos instruir. Instruindo-nos, nós somos pontos de luz. Somos referência para quem esteja ao nosso lado. Esse é o propósito maior de estarmos aqui. E todos imbuídos desse ideal nobre de, aos pouquinhos, conectarmos com o mais alto e sermos mais felizes.
é o propósito da nossa existência. Nossa querida Inês com a gente, bom dia, Inês. Beijei para toda a família. Valeu, Lúcia. Muita paz para todos. Nós temos... eu tenho um texto aqui, uma frase só do Chico. E depois nós falamos um pouquinho do amparo real. Porque junto com essas festas nababescas e descontroladas, também vem a cólera. Muita briga, muita discussão, muita coisa ruim. É isso que a bebida em excesso faz, as drogas fazem, né? Aquelas músicas trevosas, né? Está tocando os nossos corações. Miriam Manes com a gente, bom dia, Miriam. Muita paz para todos aí, um beijão para toda a família. A voz descontrolada pela cólera, no fundo, é uma agressão, e a agressão jamais convence. Converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar das pessoas que ouvem, da pessoa que ouve, e educará suas manifestações verbais com mais segurança e proveito. Geralmente, quando alguém está berrando, a gente não está nem ouvindo. Está aqui na frente berrando e não está entendendo, né? Nossa, que Durva demora, que... Bom dia, Durva. Bom dia e abençoado domingo para todos, né? Então, obrigado por estar com a gente mais uma vez, Durva. Agora, quando falamos serenamente, a compreensão se dá, a conversa se dá e o respeito também se dá. Esse é um texto de André Luiz, que foi o Carlos Chagas na última encarnação, né? Uma psicografia do nosso querido Chico Xavier. É muita coisa boa, muita coisa para a gente estudar, muita coisa para a gente aprender, absorver e, absorvendo, colocá-las em prática. Porque qualquer estudo que seja que não for colocado em prática, não serve para nada. Absolutamente nada. Tem algumas pessoas que estudam aí 30 anos, 40 anos, nada contra o estudo, mas que não põem em prática, né? Então começa desde o ensino médio para a universidade, e é pós, e é doutorado, e acaba não saindo daquilo, né? Não colocando em prática. Quando acha que vai colocar em prática, já está lá, precisando de auxílio. Então nós temos que rever os nossos conceitos dessa aprendizagem para colocá-las em prática, o mínimo que seja. Nós vemos um texto desse, como foi do Carnaval, vamos analisar, vamos pensar, vamos para as reviviscências de Jesus Cristo, para que, compreendendo a situação em que ele estava, não como um assassinado, que ele foi assassinado por nós, mas como ele viveu, o que ele trouxe para nós, que é a imantação do amor em nossos corações, né? Para colocá-las em prática. E assim nós vamos fazer com os nossos irmãozinhos animais, com os nossos, com as nossas plantas, com quem esteja ao nosso lado. E aí, dando coisas boas para quem está ao nosso lado, o que nós vamos receber de volta? É causa e efeito. Nós não paramos para pensar, porque acreditar em Deus é pouco. É pouco acreditar em Deus. Eu sempre falo aqui, eu, Cília, a Regiane também, né? Nós temos certeza que Deus é nosso Pai, nosso Criador, e por consequência que as suas leis também existem e são imutáveis como o seu Criador. Por isso que causa e efeito também não muda. Eu estou semeando, eu colherei. Está faltando isso, não é acreditar em Deus, é ter certeza que Deus é nosso Pai. Porque nada se forma do nada, né? Tem uma das questões que Allan Kardec pergunta: qual é a certeza da existência de Deus? E os amigos espirituais nos dizem: por um axioma que conheceis bem. Tudo que tem, que não foi construído pelo homem, é obra de alguém. Não nasceu por acaso. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Zeca. Nosso querido Cook e a Regina com a gente. Bom dia, Zeca, tudo bom? Valeu. Então, assim, nós olhamos esse mundo. O nada não cria nada. O acaso não cria nada. Tudo milimetricamente calculado. Hoje os grandes cientistas estão dizendo que Deus é uma realidade. Pode chamar, não precisa chamar de Deus, mas que seja a natureza, né? Mas como tem a questão número 1 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec não perguntou quem é Deus, porque presumiria que seja alguém. Ele perguntou o que é Deus. E a resposta dos emissários do mais alto a serviço de Jesus, a resposta é inteligência suprema, causa primeira de tudo. Então isso aí nós não compreendemos ainda Deus, não temos capacidade para isso. Nós sequer compreendemos um espírito como o do Chico, imagine como o de Jesus. O homem Chico, o homem Jesus, até nós temos capacidade de compreender as suas ações, né? As suas ideias, os seus ensinamentos, e isso nós conseguimos captar. Agora, aquele espírito que queria fazer, que fazia, que fez e que faz tanto bem, isso ainda não tem compreensão para os nossos corações. Mas nós estamos crescendo, é um degrauzinho em cima do outro. E cada vez que nós nos aproximamos mais de Deus, nosso Pai, maior a compreensão, maior a vontade de fazer o bem, né? Porque nós estagnamos em alguns pontos. Emmanuel dizia que uma hora ociosa é o bastante já para ter servido de alerta. Opa, não estou fazendo nada, uma hora já? Então vamos pegar um livro, uma música edificante,
assistir uma palestra que acrescente algo em nossos corações, e essas energias que nós colocamos, que impregnamos nas nossas paredes e criamos as formas, pensamentos dentro de casa, que nos influenciarão positivamente ou não. Vamos ouvir uma música muito especial? Todos conhecem, mas numa versão maravilhosa que eu descobri há algum tempo já, até acho que já toquei aqui, mas não nessa versão. Vamos lá. Presta atenção. Tá no meu Face. É linda a imagem também. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa Coisas boas dentro de casa. a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Energia pura, energia positiva, energia boa. Grandioso és tu, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívidos Quem criou isso tudo? relembro Ou quem criou isso tudo? antes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada Recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho Afirma minha fé. Canta-te, Senhor. Quão grandioso és tu, grandioso és tu. então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Enquanto penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda a paz de amor que não tem fim. Canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, vier dos céus o povo seu buscar. Procure ver aí no meu vídeo, no meu Face, esse vídeo. Eu quero jubilando a tua santa face contemplar. Sinta essa energia chegando no seu lar. E aloque-a para todos os cantinhos, todos os lugares, para as camas, para os sofás. Cada dependência receber essa energia boa nesse momento. Ilumine a sua casa, o seu lar. Imagine os lares dos vizinhos,
sendo iluminados com força nesse momento. O nosso Brasil sendo envolvido por esses eflúvios que vem de Jesus, nosso mestre e guia, que através de Ismael e sua falange estão colocando no coração de cada brasileiro. O nosso planeta seja envolvido e absorvendo essa energia abençoada. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Pequeno intervalo aqui, vamos procurar já a mensagem do Divaldo. Só um minutinho. Nossa querida Dona Clotilde Marcos, bom dia, Zeca. Dona Clotilde, um beijo grande para toda a família aí. Nossa querida mãe do Clóvis, do Gerry, um beijo, muita luz para todos. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Vamos ver aqui então a mensagem do Divaldo. Já no ponto. Nosso querido Ramiro, Lavo de Souza, amigão de longa data, também imensamente glória. Hoje sejamos abençoados pelo Espírito de grande benevolência. Valeu, Ramiro. Receba essas vibrações de amor e carinho ali também, tá? Muita luz para todos. Já retornamos aqui com a mensagem do Divaldo. Aldeia Felicidade. Paz e luz. Divaldo vai falar sobre a mágoa. Semelhança de ácido que corrói a superfície na qual se encontra. Bonemar fala com a gente. Antônio Silva também, bom dia. As peças delicadas das engrenagens orgânicas do homem, destrambelhando-lhe os equipamentos muito delicados da organização psíquica. A mágoa é conselheira impiedosa e artesã de males cujos efeitos são imprevisíveis. Penetra no âmago do ser e envenena-o, impedindo-lhe o recebimento dos socorros do otimismo, da esperança e da boa vontade em relação aos fatores que o maceram. Instalando-se, arma sua vítima de impiedade e rancor, levando-a a atitudes desesperadas, desde que ele satisfaça a programação do fim. Exala amargura e desconforto, expulsando as pessoas que intentam contribuir para a mudança de estado. Delcio Bertoldi, bom dia, Delcio. As altas cargas vibratórias negativas que exteriorizam mau humor e azedume. Quem acumula mágoas coleciona lixo mental. Reage às tentativas de alojamento da mágoa nos teus sentimentos. Não estás no mundo por acaso. Antes, com finalidades ardentemente estabelecidas que deves atender. Acompanhe a marcha do sol e enriquece-te de luz, não mergulhando na sonda dos ressentimentos destrutivos. Sorri ante o infortúnio, agradecendo a oportunidade de superá-lo através dos valores éticos e educativos que já possuis, poupando-te a consumpção de que é portadora a mágoa. Cidade. Apresentação. Zeca grava. Voltando também aqui para a Cleitinha FM. Nosso querido José Carlos Venrauch Mendina, nosso querido Zé da Mecha, muito bom dia, Zé, amigão de longa data, obrigado por estar com a gente mais uma vez. E aí o nosso Divaldo falando sobre a mágoa, né? Nós sabemos que mágoa e rancor só faz mal para quem sente. Nós derramamos, encharcamos o nosso corpo com toxinas, que vão nos fazer muito bem, às vezes até um câncer muito grave. Então temos que orar para poder, eu sei que perdoar às vezes em algumas situações não é fácil, mas a Joana de Ângeles, eu sempre comento aqui, ela disse que o perdão começa com o evangelho no lar.
Porque nós não recebemos só, ou assimilamos só as instruções do Evangelho. Nós recebemos um abraço forte e carinhoso das equipes espirituais do Evangelho no lar e nos dá compreensão para as coisas do nosso dia a dia, para aquilo que acontece que a gente não consegue mudar. Lembra da oração de São Francisco? Mudarmos aquilo que podemos, aceitarmos aquilo que nós não conseguimos mudar, mas termos discernimento para entender e compreender o que podemos e o que não podemos. Né? Tem algumas coisas que acontecem que não tem como, então, absorver aquele ensinamento e resignados, que a resignação é a autorização do coração, acamparmos nesse ideal de, apesar das dificuldades, trilharmos os caminhos de harmonia com as conexões universais, com as leis universais, e estamparmos em nosso coração essa possibilidade redentora de sermos criaturas divinas, filhos de Deus, nessa caminhada da imortalidade. Nós somos cidadãos do universo, não somos nem terráqueos, estamos aqui de passagem, pagando pelos nossos erros, assim como alguns que ainda se comprazem no mal aqui agora, esses corruptos, os ditadores, terroristas, encamparão também uma dificuldade muito grande de expiação ou pagamento de seus débitos no planeta primitivo, que já está recebendo esses nossos irmãos, né? Então veja bem, o que às vezes uma existência de 10, 15, 20, 30 anos, ou atitudes, às vezes uma pequena atitude tomada pela mágoa e rancor, pode destrambelhar o nosso processo de educação espiritual e emocional. E descaracterizados pela luz divina, fazemos alguma coisa que não seja tão boa e às vezes levarmos 300, 400, 500 anos para nos recompormos. A Rede grava, vovô, bom dia, é o Arthur. Arthur, beijo grande, né? Muita luz para todos. O vovô já encomendou o presentinho. Então assim nós vamos juntos, né? Nesta empreitada de podermos levar a mensagem de luz e de amor para todos os corações. Na questão 894 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Os questionamentos maravilhosos, as respostas também muito especiais. E a resposta dos emissários do Cristo: só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. É o caso de Jesus. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que se costumam tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. E como Jesus, que é o único espírito puro que está entre nós, temos grandes guerreiros na área espiritual e que vêm, ao longo dos milênios, nos dando suporte e nos ensinando o caminho da redenção, por consequência da felicidade. Atualmente, um Chico Xavier da vida, que em outras encarnações foi Isaac, também foi Daniel, mas foi João Evangelista, foi Jan Hus, que foi queimado na fogueira, foi René Descartes, esteve conosco lá como Francisco de Assis, também como Allan Kardec, e há pouco tempo como o nosso querido Chico. Então esse espírito que ao longo dos tempos sempre encampou as oficinas do bem, a serviço de Jesus por todos nós, é um desses espíritos nobres, né? Que está aprendendo ainda, estão evoluindo, mas muito acima de nós, né? Como ainda estáis longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra, o que entre vós representa a exceção. Nós vamos passar por um processo agora de regeneração. Já adentramos, né? Só que é o início de regeneração. Então existe muito mal ainda. Lá no final, daqui a 7.000 anos, 70 séculos, como dizia o Chico, estaremos entrando num mundo ditoso feliz, em que o mal desaparecerá. E depois o mundo celeste. A Terra tem essa destinação, porque seus inquilinos estarão preparados para isso, né? Nós somos seus inquilinos. Sequer terráqueos somos, mas por enquanto eu quero ficar aqui, no mundo regenerado. Estamos trabalhando por isso. Nós que o Luiz Guzzi, bom dia, ótimo domingo para todos nós. Oi, Luiz, obrigado por estar com a gente, né? Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Estamos falando já do planeta ditoso e feliz. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na terra, quando a humanidade se houver transformado, quando compreenderem praticar a caridade na sua verdadeira acepção.
A questão 894 do Livro dos Espíritos tem 1019, mas tem algumas tem A e B, então nós temos em questões em torno de 1100 questionamentos de Allan Kardec para os amigos espirituais, para os emissários divinos, esses seres já de alta hierarquia moral, né? Que são muito mais preparados do que nós, mas que já entenderam a sua função, a sua identidade é o amor. Como diz Paulo de Tarso, já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Quando isso acontecerá com cada um de nós? Estamos trabalhando para isso. Nós, querido Vonei Vaz, lá em Rio do Campo, Vonei, nosso querido Ney, o Vando e toda a família, um beijo grande para todos esses nossos amigos aí de Rio do Campo, né? Muita luz para todos. Então, estão para isso. Como eu falei no início do programa, a natureza não dá saltos, nós também não. É uma caminhada, mas uma caminhada redentora. Estamos nos aperfeiçoando, e eu lembro de uma frase muito legal, porque o nosso negócio, o destino é trabalhar no bem. Nós começamos a fazer, como a questão anterior, que fala que alguns já fazem isso, né? Ordinariamente. Alguns fazem isso quase que por obrigação, mas acabam sentindo que aquilo também é uma planilha da felicidade. E acabam, ao pouco, se acostumando com aquilo, e a pouco estão fazendo porque gostam de fazer. Esse é o propósito da nossa vida, da nossa existência. Aprendermos a amar, não sermos amados. Dizia o Chico, estamos aqui para aprendermos a amar e, por consequência, depois sermos amados, né? Como é o caso dele, como é o caso de Jesus, nossa Madre Teresa, Irmã Dulce, né? E tantos outros caminhantes na estrada divina da reconexão com o Pai e que nos dão a sustentabilidade para nós também driblarmos os reveses do dia a dia, que chamamos de problemas, para, sintonizados com a luz divina, sermos criaturas felizes, retumbantes ou redundantes não, né? Retumbantes no aspecto maravilhoso do amor. E é isso que nós estamos aqui aprendendo, e é aos pouquinhos. Vamos ver aqui mais um texto, legal? Por isso faço questão de ler, porque a gente aproveita realmente o que os Espíritos querem nos dizer, né? Fazemos nossos comentários, é importante, mas tudo que vem do Espiritismo, como Consolador prometido por Jesus, é simples, de fácil compreensão. Nós estudamos a fundo. Grupos de estudos, nós temos na terça-feira o grupo presencial, grupo virtual na segunda e na quarta, basta se inscrever de qualquer lugar do planeta, é só se inscrever, pode estudar toda segunda, toda quarta. Terça é presencial, quinta nós temos exposição do Evangelho, daqui a pouquinho às 9h30 nós temos exposição do Evangelho e evangelização infantil, aqui na Casa Espírita de Rodeio, mas em todos os lugares tem isso. Então, como eu sempre falo, independentemente de religião, procure formar grupos de estudos. Eu bato nessa tecla que é importante, porque formem lá grupos de 7, 8, 10, 12, 15 pessoas, um responsável, estudem o Evangelho de Jesus, porque não vai só assimilar aqueles conhecimentos, mas equipes espirituais estarão conosco, onde tem um propósito de amor, um propósito sério de releitura dos ensinamentos do Cristo, teremos sempre alguém, um emissário divino que nos acompanhará. E aos poucos nós colocamos a aguinha que será fluidificada, se transforma num remédio às vezes, né? E é isso que acontece nas nossas reuniões. E as nossas reuniões sérias são acompanhadas no mundo espiritual, são colocados telões, né? Para que outros espíritos, alguns que desencarnaram há pouco tempo, outros que estão se preparando para reencarnar, também possam absorver esses ensinamentos, virem melhor para cá. E os que estão lá também começarem a agilizar seus passos para uma próxima reencarnação. Como eu falei, já tivemos 800, 900 reencarnações, teremos outras tantas, a fim do burilamento, do aperfeiçoamento, para sermos espíritos perfeitos, relativamente falando, que é absoluto só Deus, nosso Pai, mas seremos plenamente felizes. Deixa eu ver. Tem um comentário do Miramês, numa das questões do Livro dos Espíritos. Miramês, hoje nós temos uma compreensão assim, não vamos afirmar, mas Jesus pediu a um jovem, na época em que ele estava na Terra, que o jovem foi perguntar o que ele fazia para adentrar o reino dos céus. E Jesus acabou falando que ele devia cumprir as leis maiores. Ele falou, eu cumpro tudo isso, inclusive com respeito aos meus pais. Disse, então venda tudo que você tem, doe aos pobres e siga-me. É lógico que Deus não queria que ele se transformasse num peso. A compreensão para isso é difícil. Se hoje Jesus perguntasse para mim, desvencilhe-se do que lhe impedem na caminhada de aproximação com o Pai, eu com certeza não é riqueza. E a maioria de nós na Terra, né? Mas tem algumas coisas que o egoísmo e o orgulho apontam para a nossa tenacidade, não no bem, né? O que nos, em alguns momentos, obnubila a nossa visão e deixa de esclarecer pelos ensinamentos do amor essa possibilidade redentora.
Então eu caminho em direção ao Pai, mas tem algumas coisas que às vezes nos impedem, eu vou me desvencilhar daquilo que impede. Às vezes é a raiva, o ódio, a ira, né, o ciúme, às vezes é a inveja, o orgulho que nós temos que combater, a matriz de todos os vícios e dificuldades da nossa terra, de todas as vicissitudes, estão o egoísmo e o orgulho. E é isso que nós temos que combater. O Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, é o maior antagonista do materialismo. Nós só sofremos na Terra, por enquanto, por causa do materialismo. Inclusive esse nosso apego aos familiares, que às vezes não é amor, é apego. Então nós sofremos muito pelo retorno à parte espiritual do ente querido nosso, mesmo sabendo que existe vida após a vida. Porque eu não acredito que existe vida depois dessa nossa existência. Eu tenho certeza, né? Os contatos que nós temos com nossos familiares que já nos antecederam nessa grande viagem, nas nossas reuniões mediúnicas, tudo que acontece na Terra, tantos ensinamentos que vêm do mais alto através desses espíritos, é claro que nos dá certeza disso. Fica a saudade? Fica. Mas a instrução possibilita que aumentemos a nossa fé. E a esperança do reencontro é inevitável. Eu não acredito nisso. Eu tenho certeza que é assim. Então, nesse comentário de Miramês sobre a reencarnação, ele fala isso. O objetivo da reencarnação do espírito é o seu despertamento. Tudo que sai das mãos de Deus conduz latentes valores imortais. O tempo encarregar-se-á de formar meios e angariar métodos de acordar as almas para que elas sintam suas necessidades de progredir e de amar. Nosso querido Darcy Stequeter, diretamente de Meia Praia. Olha aí, Darcy. A equipe grande está aí, né? Um beijão aí para ti e para toda a família. Muita luz. Valeu, Darcy. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. O que chamamos de perfeição são os talentos que Deus nos deu por misericórdia, aflorados, iluminados por inúmeras experiências de vivência, frente a frente com múltiplos problemas, dores e sacrifícios, na extensão de vida sem conta, na argamassa da carne. Então, alguns hoje têm essa possibilidade de ser bons intérpretes da leitura divina e trazer para nós, materializar na Terra essas instruções. São os que já aprenderam, né? Estão à nossa frente por merecimento. Deus não dá o dom para ninguém. Uma criança que toca um piano aos 5 anos, Deus não deu aquele dom para ela. Ela adquiriu ao longo das suas existências. Né? Uma criança, como nós temos uma criança, uns 10, 12 anos, também falou sobre os problemas cardíacos, né? Com 10 anos falando absolutamente com um grande conhecimento, não foi dado isso, não foi colocado na mente, você vai ser desde cedo um grande médico. Não foi nada, foram conquistas. Talvez isso aí seja a reencarnação de um grande Dr. Zerbini, né? Não vamos afirmar isso nunca, né? Mas está aí, como foi o Dr. Zerbini, falar em Zerbini, que influenciou o Dr. Sérgio Luiz Felipe de Oliveira a estudar, né, a glândula pineal e tudo que ele é hoje, né? Numa instrução diretamente do espírito do Dr. Zerbini. Deus nos impôs a reencarnação para nos mostrar o que temos de fazer por nós mesmos. Aquilo que devemos fazer, não podemos passar para outro. Cabe-nos enfrentar os nossos deveres com a nossa disposição que a fé nos faculta. O nosso Pai Celestial nunca esqueceu da sua paternidade, desde os primeiros momentos da criação até os espíritos puros que o cercam, dispostos a fazer sua vontade. Os espíritos se originam do mesmo princípio único, tocados com o mesmo amor pela divindade. Lembra? Sempre falamos aqui do átomo ao arcanjo. Não existe criação por acaso. Isso não existe, né? A justiça de Deus é perfeita em todos os rumos da sua sabedoria, e neste entendimento é que os seres criados passam pelos mesmos processos de despertamento espiritual, mas com reações diversas. Os pontos de saída e chegada é o mesmo para todos seus filhos. O ponto de saída e chegada é o mesmo para todos seus filhos. Lembra de uma fatalidade na nossa vida que diz Joana de Ângeles? É a perfeição relativa. Por consequência, a felicidade plena. E todos chegaremos lá. Apressar o passo é por nossa conta. A diferença que encontramos de alma para alma, de homem para homem, já deves ter deduzido. É a idade de cada ser na pauta das suas existências. Quanto aos que muitos escritores espiritualistas dizem que uns sofrem e outros não, na ascensão que deviam conquistar, é opinião falsa, por não encontrar ressonância na justiça do Todo-Poderoso. Eu semeei bem,
vou colher bem. Independentemente do que me aconteça, eu vou compreender aquela situação. Mágoa e rancor, lembra de Valdo? Só faz mal para quem sente. Se nasceram todos simples e ignorantes, todos foram às escolas, onde os ensinamentos são os mesmos e idênticas às necessidades. Mesmo que as modalidades de aprendizagem sejam diversas, no fim, a soma dos trabalhos, dores e sacrifícios, de esforços individuais para a aquisição dos poderes, é a mesma em busca das trilhas de libertação dos seus valores morais e espirituais. No princípio, recebemos de mãos generosas o apoio correspondente às nossas necessidades, que, quando adultos, passamos a doar aos que se encontram na nossa retaguarda como compensação pelo que recebemos. Essa é uma lei. Nada fica sem resposta na vida. Lembremos que Chico Xavier dizia: toda ação no bem é nosso advogado lá na frente. E podem ter certeza, nós necessitaremos dessa vibração positiva, daquele amparo divino, naqueles momentos às vezes mais precisos, né? Tudo que existe toma forma, perde a forma e torna a tomar corpo. E a alma não pode fugir dessa lei universal, porque a reencarnação nos favorece o crescimento espiritual mais rápido. Somos, por assim dizer, agredidos pela matéria, e dessa agressão acordamos cada vez mais para o amor, especulando em todos os sentidos para a aquisição da sabedoria. Bendita seja a reencarnação, que nos aprimora e que nos eleva, dando-nos a entender que não existe a morte. Exatamente. O Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, matou a morte, né? Então, o Allan Kardec pergunta aos emissários divinos o que é a morte. E esses emissários, esses instrutores, nos dizem que é o esgotamento dos órgãos. Então, quando o corpo não pode mais segurar o espírito, ele se liberta. Volta à pátria verdadeira, né? Pátria nobre, a pátria espiritual, de onde saímos e para onde retornaremos. Estamos aqui de passagem. Independentemente de nossas questões morais e espirituais, é uma passagem. E a nossa existência pode ser, por mais longa que seja, pode ser de 100, 120, 130 anos, é um relâmpago perante a eternidade. E os amigos espirituais nos asseveram: se tivéssemos que chorar do primeiro ao último dia, mesmo assim a gratidão tem que ser a tônica da nossa existência, porque é pautado nas aquisições e das reservas anteriores. Lembra? Jesus, a cada um segundo suas obras. Então, se eu estou num momento difícil agora, olhemos para trás. Não encontrei nessa existência alguma coisa que aponte para esse desequilíbrio do momento? Vamos às encarnações anteriores. Nossa querida Isa Falco está também com a gente. Deixa eu ver o recado dela. Bom dia, amigo. Um abençoado domingo para você e sua família. Para vocês também, usar muita paz para todos, né? E todos que estão conosco nesse momento. Sempre gratidão. E vamos compartilhando, né? Que essa luz possa tocar nossos corações. O tempo passa muito rápido, né? Então, quero fechar aqui com um texto um pouco mais... não tão longo, porque não vai dar tempo. Deixa eu ver aqui para vocês. Falamos da morte, falamos da reencarnação, né? Falta de preparo para a morte, tudo isso acontece porque a maioria das religiões não prepara as pessoas para essa passagem. A maioria das religiões vão até a morte. A partir não tem mais como explicar, né? A não ser o Espiritismo. As pessoas nasceram e são livres para fazerem o que quiserem, inclusive o mal. Aí entram as religiões, cuja missão é conduzir o homem à prática do bem e da justiça e, consequentemente, prepará-lo para voltar melhor do que quando veio. Por não admitir o renascimento, a maioria dessas religiões não tem outra saída, a não ser ensinar que o morto deve aguardar de braços cruzados dentro do caixão até o momento em que as trombetas vão soar e todos ressuscitarão para o julgamento coletivo do juízo final. Como nada apreende um espírito, ele sai por aí para fazer o que quiser. Esse é o motivo por que incontáveis irmãos se encontram nessa situação há muito tempo. É obrigação dos vivos auxiliarem com suas orações e atos aqueles que já se foram, principalmente convencê-los do arrependimento. Daí a necessidade de se doutrinar e evangelizar esses espíritos, para que no menor tempo possível lhes seja dado conhecer a verdade que os libertará das falsas doutrinas e das falsas promessas. E é isso que acontece muito nas reuniões mediúnicas. Às vezes, depois de muitos anos, o espírito atendido, ele não sabe que desencarnou. Não se preparou para isso. Ele só vê com reserva e com raio, às vezes, porque quer conversar com as pessoas, porque fica na família, às vezes. Por isso que o evangelho no lar é tão importante. Esses espíritos que não entenderam a sua situação, naquele momento, aquela energia do evangelho, são encaminhados para as áreas de refazimento.
Lá aprendem, estudam, se aperfeiçoam e depois podem visitar os familiares sem prejudicá-los. Porque para ficar aqui inconsequentemente, eles sugam os fluidos vitais que às vezes afetam a saúde dos próprios familiares. Faz isso porque não sabem, logicamente, querem ficar na família. O apego à família é isso. Então, compreendendo a situação e pelo Evangelho no lar, eles são encaminhados para as áreas de amor, de luz, de refazimento. E assim são todos os nossos irmãos. E nós também, que em alguns momentos, né, alocamos recursos não para o bem, mas para aquilo que não acrescenta nada em nossas vidas. Nesses momentos deslocados do carnaval, por exemplo. Vamos cuidar então com as nossas orações, com as nossas vibrações, com o Evangelho no lar. Dia fixo na semana, que seja um dia só. Num horário fixo, as equipes espirituais do Evangelho estarão conosco e, por consequência, encaminhando esses nossos irmãos para as áreas de refazimento e aliviando, né, as nossas tensões na própria casa, no próprio lar. Tenhamos certeza disso. Evangelho no Lar é uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira, porque sabe da importância de orarmos em família. Se os demais não quiserem, faça sozinho. Aquela energia iluminará toda a casa, também as casas vizinhas. Quem vê do alto, como viu André Luiz chegando à Terra, viu com uma luz muito forte, iluminava todo um prédio. Era uma senhora fazendo Evangelho no lar. Sabendo disso, não é egoísmo não fazê-lo? Vamos ver aqui então. Vamos mais uma música especial. Vamos lembrar de uma das existências desse espírito nobre, que já reencarnou dezenas de vezes nesses últimos 2, 3, 4 mil anos, e encerrou sua, por enquanto, né, estadia na Terra como Chico Xavier. Mas que já reencarnado de novo, já tem o seu planejamento para daqui a 100 anos reencarnarem novamente em Jerusalém. Nosso querido Naldo Alfovo, bom dia, Zeca, ótimo domingo. Nosso Naldo, ele e a família, um beijo muito grande no coração. Quero agradecer a todos vocês mais uma vez, esse momento importante do programa Aldeia Felicidade, quase 17 anos no ar. Agradecer a nossa equipe aqui da Trentina FM, porque aqui eu volto ao meio-dia com o programa Buenas, e deixo para vocês um beijo muito grande no coração, pedindo a Deus que louva a cada um nesta semana, mas que todos nós façamos a nossa parte, né? Vamos pela gratidão enaltecermos a bondade de Deus por mais uma existência, por mais uma encarnação. E agradecidos, logicamente, vamos sentir essa brisa suave que vem das mãos amorosas de nosso Mestre Guia Jesus, com os eflúvios, iluminando todo o nosso corpo espiritual e que redundará também no nosso corpo físico. As manifestações de amor acontecerão e quem estiver ao nosso lado vai sentir essa irradiação luminosa e abençoada dessas luzes maiores que vêm de Deus nosso Pai, de nossa Mãe querida, de Jesus, de Ismael no Brasil e tantos emissários a serviço do nosso governador espiritual e por todos nós. E como é que nós estamos? Cheios de alegria. Vamos lá então. Passou o nosso tempinho aqui, vou deixar tocar a música depois. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. ZYM 614, 98,3 MHz. Rádio Trentina FM, uma emissora da Associação. Aqui nós temos um pequeno intervalo. Iraide grava com a gente. Bom dia, primo. Abençoada semana. Valeu, Iraide. Beijão para toda a família. Pegamos bem o finalzinho. Deixa eu lembrar que o programa começa todo domingo às 8 às 9. E para quem está chegando agora, quase 17 anos no ar. Nós temos, eu perdi o tempo da música, vou tocar daqui, né, daqui a pouquinho. Música bem especial, dessa dupla maravilhosa, Lucas e Luan, que faz homenagem a Chico Xavier. Chico Xavier, homem de fé. Lúcia, dando um alô também, um abençoado domingo para todos nós. Valeu, Lúcia, beijo grande para ti e para toda a família. Beijão para... Alguns nomes passaram que eu não consegui anotar no momento, depois eu olho um por um, quero agradecer sempre, tá? Essa luz maior que toca nossos corações.
Vamos lá então. Mais uma coisa boa dentro de casa aí. Homem de fé. Homem de fé, por esse mundo passou, um homem de tanto amor, suas pegadas deixou, pra outros seguir, pregou tanta paz, deixou tanta luz, dedicou sua vida ao Mestre Jesus. Chico Xavier, homem de fé. Chico Xavier, homem de fé. Foi muito perseguido, mas no Dias da Cam, abraço do Enzo. Valeu, Enzo. Beijo grande do vovô. foi maior. Obrigado por aí com a gente. Dor que senti. Presta atenção nessa música. Quantos desesperados em sua porta bateram, suas mãos cheias de amor. Ele Acho que do Belo também com a gente. Bom dia, Belo. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier, Daqui a pouquinho na Casa Espírita Caminho de Luz, aqui em Rodeio, a exposição do Evangelho e também o início da evangelização das crianças. É às 9h30. nesse plano aqui, Bom dia, Zeca. Glória a Deus. Mais um dia no Paraíso. Abraço, Belo e Sara. Valeu, Belo. Beijo grande pra todos aí. terra deixou. Saudade desse grande amigo. Quando sente saudades, faz assim como eu. Cante essa canção. Domingo que vem, 8 horas da manhã, estaremos juntinhos para mais uma Aldeia Felicidade. Quase 17 anos no ar. Chico Xavier. Outras encarnações de Chico: São Francisco de Assis, João Evangelista, Isaac, Daniel, Allan Kardec. Esse trabalhou. Tenha todos uma semana muito abençoada. Deus envolva o coração de cada um e proteja cada um. Vamos orar pela dona Ilha, pelo nosso querido Gonçalves, que está internado, está na UTI. Receba nossas vibrações de amor e de carinho também. Beijo grande. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar.